Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante essa realidade tremenda de nós termos que passar pela porta estreita. E gostaria de trazer a figura de um santo muito ligado à tradição salesiana, que é celebrado hoje, mas não está no calendário universal, que é São José Cafasso. São José Cafasso foi não somente contemporâneo, foi conterrâneo de São João Bosco. Ambos nasceram na mesma vilazinha, com 4 anos de diferença. São José Cafasso era 4 anos mais velho do que Dom Bosco. E os dois, embora tenham nascido no mesmo lugar, só foram se encontrar quando São João Bosco tinha 14 anos de idade e o Cafasso tinha 18. A essa altura, São João Bosco ainda não era seminarista, o Cafasso já era seminarista, e se encontraram na porta da igreja. Dom Bosco perguntou para aquele jovem de batina se ele não ia para a festa, né, porque estava havendo uma festa. E então o Cafasso respondeu: a festa dos eclesiásticos são as cerimônias da igreja. Aquela resposta deixou São João Bosco admirado. E começou então a segui-lo. Depois ele entrou no seminário e São José Cafasso foi durante muitos anos diretor espiritual de São João Bosco. Mas isso é só para dizer qual é a ligação dele com São João Bosco. Quem foi São José Cafasso? Primeiro, uma pessoa virtuosíssima. Desde a sua infância, se dizia que ninguém nunca viu o Giuseppe Cafasso cometer um único pecado. Ou seja, uma pessoa que realmente foi marcada por essa inocência, poderíamos dizer assim, de não ter pecados. Mas ele foi tão fervoroso, tão cheio de amor a Deus, que logo, ainda na época do seminário, ele começou a, de alguma forma, influenciar os outros. É interessante notar isso, que ele não era uma figura imponente. A voz de São José Cafasso era uma voz fraca. Ele tinha de defeito de nascimento, congênito, um problema na coluna, que fazia com que ele fosse gobbo, corcunda, né? Então, era pequenininho, corcunda, magrinho, de saúde fraca, voz também fraca, e no entanto, conseguiu ser liderança, e conseguiu atrair os outros jovens seminaristas. Quando ele foi então ordenado sacerdote com apenas 22 anos de idade, ele não foi pároco, não foi
fundador de nenhuma congregação religiosa. O que ele fez? Ele foi morar num convito eclesiástico, que era uma espécie de colégio para a formação de outros sacerdotes. Ele começou lá como aluno, havia um outro sacerdote que guiava, depois passou a ser professor e terminou sendo reitor, né? Ou seja, diretor desse colégio eclesiástico. Ou seja, dedicou sua vida à formação do clero. Por isso, esse acompanhamento da direção espiritual, que marcou muito São João Bosco, a formação intelectual, ele gastava o pouco dinheiro que tinha para comprar livros para seminaristas, para os padres, para que os padres estudassem, para que os padres tivessem formação. Então, essa dedicação e essa entrega à formação do clero. Depois, a realidade que a gente vê no Evangelho de hoje. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. São José Cafasso ficou enormemente comovido com a situação social de Turim no seu tempo. Aquela cidade de Turim estava invadida de pessoas com dificuldade econômica. Era a Revolução Industrial, êxodo rural. As pessoas enchiam as periferias da cidade. Vai ser desses empobrecidos que São João Bosco irá encontrar os seus jovens para o oratório de São Francisco de Sales. Mas São José Cafasso viu que as prisões de Turim estavam cheias de pessoas que cometiam crimes. Crimes porque não tinham recebido catequese, crime porque ninguém tinha se preocupado com aquelas pessoas. E ele então começou a visitar as prisões. E ele visitava as prisões inicialmente fazendo pregações, mas viu que aquilo funcionava pouco. E começou então a compreender que ele conseguia tocar o coração dos prisioneiros no tete-a-tete, ou seja, cara a cara, no encontro pessoal. E ele então conseguiu o grande prodígio de fazer com que numerosos prisioneiros se convertessem na prisão. Ele também, na época dele, havia a pena de morte, ficou conhecido como sendo o padre da forca. Por quê? Porque ele acompanhou 57 condenados à morte, pessoalmente. Quando um prisioneiro era condenado à morte, São José Cafasso grudava nele para dar catequese, para preparar ele para uma boa confissão, para consolá-lo na hora da morte e para que ele verdadeiramente se voltasse para Deus. Tem um episódio de um prisioneiro que não queria se confessar e o frágil José Cafasso, agarrou ele pela barba para que ele se confessasse. Um homenzarrão com aquele pequeno padre grudado na barba dele e puxando ele pela barba para ele vir se confessar. Ele terminou então chorando, mas não pelo puxão da barba, mas pelos seus pecados, ajoelhado aos pés de São José Cafasso e pedindo perdão a Deus. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E encontrar essas pessoas que iam pelo caminho largo que leva para a perdição, indicar para eles o caminho estreito, apertado que leva à vida. São José Cafasso morreu com somente 49 anos de idade.
de pneumonia e outras complicações devido à sua frágil saúde, mas deixou uma marca em outros santos e outras pessoas que ele soube formar, o principal deles, São João Bosco, que inclusive escreveu a vida dele. Tão admirado e tão marcado ele ficou por São José Cafasso. São João Bosco tomou daquele estilo de São José Cafasso uma coisa para o seu sistema preventivo, esse acompanhamento pessoal, essa coisa do grudar na pessoa e acompanhar espiritualmente, o acompanhamento pessoal, né? O confessionário, essa realidade que ele recebeu de São José Cafasso. Quando ele foi canonizado, o Papa Pio XII, que o canonizou, o colocou como padroeiro das prisões italianas. Mas depois, em 1950, no Ano Santo, o colocou também como modelo para o clero. Vejam, um homem que não foi pároco, mas vivia a sua vida no confessionário, no atendimento pessoal, na direção espiritual, no cuidado dos marginalizados, mas que é modelo exatamente porque fez o que Jesus fez. Jesus, embora fosse Deus, se humilhou e se fez pequeno, assumindo a forma de servo, obediente até a morte e morte na cruz. São José Cafasso viveu isso profundamente. Que interceda por nós, interceda pelos nossos sacerdotes e, sobretudo, interceda pela nossa arquidiocese, que nesse momento vive uma encruzilhada decisiva da sua história com a escolha e a eleição do novo arcebispo. Continuamos rezando intensamente em todas as missas, e todos os auxiliares do céu nos ajudem para que possamos receber verdadeiramente um bispo que seja conforme o Sagrado Coração de Jesus.